Dr. Luan Pedro de Lima está pelo recorrido do Sindicato dos Trabalhadores. Há também um indeferimento da pretensão de honorários, porque foi objeto apenas de pretensão em contrarrazões. Fará uso da palavra, doutor? Sim, Excelência. Pois não? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os ministros presentes, serventuários, colegas advogados, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho. A minha sustentação oral, ela começa com uma observação à presidência da sessão, no sentido de que o Tribunal Superior do Trabalho tem se mostrado um tribunal aberto ao diálogo, aberto à advocacia. Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação de memoriais, então saúdo essa iniciativa. Embora o requerimento feito em sustentações, em contrarrazões, ele seja, digamos assim, um dos principais motivos da sustentação oral, é importantíssimo fazer alguns destaques sobre a tramitação, tanto da ação coletiva quanto da ação rescisória. Essa ação rescisória, apresentada em litisconsórcio ativo pelo Estado do Pará e a Funtelpa, a Fundação Paraense de Radiodifusão, ela visa desconstituir uma ação coletiva apresentada pelo Sindicato dos Radialistas do Estado do Pará, substituindo aproximadamente 130 radialistas, 130 empregados. Essa ação coletiva teve tramitação regular, houve apresentação de petição inicial com requerimento de reconhecimento de natureza remuneratória, houve apresentação de defesa, houve sentença de procedência e, a partir daí, a apresentação de um recurso ordinário pela Funtelpa. Esse recurso ordinário, Excelências, ele não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Vejam, a apresentação de um recurso ordinário que não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Após esse não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade pela turma, foi apresentado, Excelências, agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi apresentado contra acórdão. Vejam essa situação. O agravo de instrumento não foi... a turma não conseguiu compreender a razão do recurso, direcionou o agravo de instrumento à vice-presidência do TRT8, a vice-presidência do TRT8 recebeu o agravo de instrumento enquanto recurso de revista e não conheceu por ausência de depósito prévio. Vejam os erros que têm ocorrido nesses processos que estão envolvidos. Em virtude do não conhecimento do agravo de instrumento que foi recebido como recurso de revista, foi apresentado agravo de instrumento ao TST, que não foi conhecido por ausência de apresentação de recurso de revista. Olhem a peculiaridade dessa situação. A partir do trânsito em julgado, 6 meses após o trânsito em julgado, a apresentação da ação rescisória, destaco novamente, em litisconsórcio ativo pelo Estado do Pará e a Funtelpa. Ao ser distribuída ao ministro relator, foi determinado o indeferimento da petição inicial sobre a alegação trazida, analisada aqui, de ilegitimidade do Estado do Pará. A partir dessa declaração de ilegitimidade, a apresentação de agravo regimental, que mantém as razões do indeferimento. Após esse agravo regimental, é apresentado um embargo de declaração. Até este momento, o Sindicato dos Radialistas do Pará não tinha atuado no processo. Portanto, a decisão que confirma o indeferimento da petição inicial determinou, reconhece o indeferimento e abre-se prazo para apresentação de recurso ordinário, que é o que está sendo apreciado aqui. O Sindicato dos Radialistas é citado para apresentar contrarrazões. Esse é o histórico do processo, e é importante compreender esse histórico para se pensar em causalidade. A grande observação é que nós estamos diante de um nítido conflito entre o princípio da causalidade, que versa, que regra, que regulamenta os honorários sucumbenciais, e, do outro lado, o princípio da vedação de reforma, princípio da vedação de reforma impégios, reforma prejudicial.
E, a partir desse momento, eu trago aos senhores quais eram as possibilidades recursais que o Sindicato dos Radialistas tinha. Nós poderíamos apresentar embargos de declaração, para que a matéria fosse pré-questionada, a matéria honorários. Excelências, não é caso de apresentação de embargos de declaração, porque o que dá o antecedente normativo dos honorários, que é a atuação do advogado, que é a constituição do advogado, não ocorreu. Nós não estávamos diante de omissão, obscuridade, contradição. O acordo, em excelências, estava correto ao não fixar honorários, porque o embasamento legal não tinha ocorrido. Portanto, nós tínhamos a primeira possibilidade, apresentar embargos de declaração, não foi apresentado porque nós entendemos que não era cabível. Nós tínhamos uma segunda situação, uma segunda possibilidade, que a jurisprudência do STJ, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, desta sessão, reconhece que se para majorar não, porque o fundamento para a majoração é outro. Nós não estamos falando de honorários recursais, nós estamos falando de honorários com base no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, não no 11. Portanto, ao exigir a apresentação de um recurso adesivo, a gente está diante de uma situação curiosa. Não há interesse recursal para apresentar recurso adesivo. Não há interesse recursal porque o acordo estava correto. Não há erro em procedendo, não há erro em judigando, não havia interesse para reformar aquele acordo neste tópico. Portanto, quando o Sindicato dos Radialistas é citado para apresentar contrarrazões, ele o faz. E, neste momento, nesta petição, no primeiro momento que ele pôde atuar no processo, ele faz o requerimento de fixação de honorários. Portanto, o julgamento deste recurso ordinário, dessas contrarrazões, ele precisa responder se o princípio da causalidade ele vai estar vinculado a um pedido feito em recurso ordinário adesivo ou espécie de contestação. O nosso posicionamento é de que o princípio da causalidade ele não está vinculado a um requerimento, porque os honorários, enquanto pedidos implícitos, eles podem surgir a partir da atuação no segundo grau. A apresentação de contrarrazões não era obrigatória. Nós poderíamos não ter apresentado as contrarrazões, assim como os honorários podem ser devidos quando não se apresenta a defesa. Portanto, as contrarrazões, mesmo diante da ausência de contrarrazões, poderiam ser fixados honorários de silêncio. Poderia, por exemplo, haver, e detalhe, é muito importante destacar que, embora a fundamentação do pedido seja sobre legitimidade e necessidade de concessão de abertura de prazo para a realização de depósito prévio, o pedido feito é de devolução ampla da petição inicial, ou seja, o pedido feito é de rescisão do julgado. Portanto, quando a triangulação do processo ela se dá no segundo grau, o nosso posicionamento é de que seria exigir a apresentação de um recurso adesivo, seria contraditório. Vejam como a situação ela fica um pouco mais peculiar. Doutor, o senhor tem um minuto para terminar. Quando se observa que, no recurso ordinário, foram apresentadas duas matérias preliminares. Uma, de ausência de dialeticidade. Segunda, por perda de objeto, porque a Funtelpa apresentou uma segunda ação rescisória que foi processada, que foi julgada improcedente e que também está distribuída. O recurso ordinário também está distribuído a essa turma. Portanto, imaginem a situação onde se suscita em contrarrazões o não conhecimento do recurso para que esse recurso não seja conhecido e, ao mesmo tempo, se exige a necessidade de apresentação de recurso adesivo. Portanto, é minimamente contraditório que eu requeira o não conhecimento e, ao mesmo tempo, a apresentação de contrarrazões. O senhor conclua, por gentileza. Excelências, eu gostaria de agradecer a atenção, são esses os nossos termos da manifestação. Obrigado. Ministro relator? Senhor presidente, estou mantendo o voto.